Galera, tempos difíceis e tempos muito complexos na política brasileira. Jair Bolsonaro, presidente da República, numa afronta direta ao STF, acaba de decretar o perdão constitucional, chamada graça constitucional, um indulto bem amplo ao condenado Daniel Silveira, deputado federal aqui pelo Rio de Janeiro. Acabou de acontecer, saiu uma edição extra do Diário Oficial, onde o Daniel Silveira recebeu, a bem da defesa do Estado Democrático de Direito e pela manutenção da separação entre os três poderes e etc. e tal, todas aquelas prerrogativas que normalmente são invocadas, ele recebeu o indulto presidencial, o indulto promulgado pelo Jair Messias Bolsonaro. Ao que parece, estava tudo já montado pelo Planalto, pela decisão do Bolsonaro, que evidentemente não escreveu o texto sozinho, não tem nem essa condição, mas já estava tudo pronto a partir do momento do julgamento. Segundo o próprio Bolsonaro disse numa live, o indulto já veio à sua mente desde o momento que começou o julgamento lá no STF. Então, nós estamos diante aí de um momento bem tenso, bem delicado, onde, a partir de uma decisão quase que unânime do Supremo Tribunal Federal, inclusive com o André Mendonça, o terrivelmente evangélico pastor que foi escolhido por Bolsonaro, indicado para estar lá no STF, votando a favor da condenação do Daniel Silveira por não concordar, segundo ele, com atos que incitem a violência, e ele disse que, inclusive, como cristão, por ser cristão, não poderia concordar com isso. 10 votos a 1, o único que votou contra foi o Cássio Nunes, e nós temos aí esse momento aí, onde ele está recebendo a graça constitucional. Vou ler aqui um pedaço para vocês do que aconteceu. Na transmissão, diz o seguinte, que o Bolsonaro leu o seguinte, o texto da graça concedida fica assim: a graça constitucional a Daniel Silveira, deputado federal, condenado pelo Supremo Tribunal Federal em 20 de 4 de 2022, no âmbito da ação penal 1044, a pena de 8 anos e 9 meses de reclusão em regime inicial fechado. Segundo ainda o texto, a graça será concedida independente do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E aí ele elenca os motivos pelos quais a presidência está concedendo essa graça, que é a prerrogativa presidencial de concessão de indulto individual, a liberdade de expressão como pilar essencial da sociedade em todas as suas manifestações, concessão de indulto individual como medida discricionária excepcional, para fazer valer o sistema de freios e contrapesos das repúblicas na tripartição dos poderes, e o indulto sendo concedido baseado num juízo íntegro, dentro das hipóteses legais e moralmente cabíveis. E essa parte me fez rir realmente. A grandiosidade moral de Daniel Silveira, ela é excepcional. Eu, inclusive, vou deixar um outro vídeo aqui que eu analiso a reação dos evangélicos, dos pastores evangélicos, sobre o caso Daniel Silveira. Eu vou deixar esse outro vídeo aqui para você assistir também. E também termina dizendo que o presidente da República foi confiada a missão de zelar pelo interesse público. Há um grande interesse público, especialmente dos pastores evangélicos, de que Daniel Silveira seja mantido solto. Como eu disse, eu não consigo entender muito bem, mas lá nesse outro vídeo que eu fiz sobre este assunto, que vai sair logo depois deste aqui, você vai entender um pouquinho das minhas reflexões sobre este comportamento dos pastores evangélicos. E a sociedade encontra-se em legítima comoção diante... A sociedade... É interessante, sabe, nesse texto aqui, como que algumas figuras, como por exemplo, o Malafaia, ele faz muito isso. O povo brasileiro, os evangélicos brasileiros estão... E aqui Bolsonaro repete
a mesma fala, né? A sociedade encontra-se diante dessa condenação em comoção. Não, eu achei muito boa. Mesmo que haja controvérsia sobre o processo, sobre quem deveria julgar, esse cara incita violência. Esse cara tem que ser condenado. Então, eu não estou comovido, eu não estou de forma alguma comovido pela condenação. Poderia se discutir até o tamanho da pena, etc. e tal, mas, pelo amor de Deus, não diga que todo o povo está em estado de comoção sobre este assunto. E eu vou deixar aí no link desse vídeo toda a íntegra da comunicação aí desse perdão presidencial. Então, é uma coisa assim, extremamente preocupante que foi exatamente pensado para sair exatamente hoje, um dia depois da condenação, numa data muito importante, que é a data do Tiradentes, que sair esse indulto presidencial. Tudo muito bem planejado, um marketing muito bem feito. Daniel Silveira não é santo, Daniel Silveira não é bonzinho e Daniel Silveira não praticou liberdade de expressão. Daniel Silveira, ele, como muitos outros que estão aí defendendo o absurdo, ele insuflou pessoas a invadirem um outro poder da República e lá ferirem, machucarem pessoas. Depois ele disse que foi apenas questão de expressão. Vamos aí acompanhar o desenrolar desses fatos e eu te convido para você assistir o outro vídeo que vai sair daqui a pouco, vai sair depois desse, sobre a reação dos evangélicos e como que essa reação está em desacordo com aquilo que eles dizem defender, que é o evangelho, tá? Participa lá no outro vídeo, vai ser muito bom contar com o seu comentário, com a sua participação. Forte abraço a todos aí e vamos ver o que vai acontecer.